Nós voltamos a falar sobre o aumento do PIB brasileiro em relação ao trimestre anterior, 7,7%. Se fizermos uma comparação com o mesmo período de 2019, quando não havia pandemia do coronavírus, a queda foi de 3,9%. Para entender um pouco melhor, traduzir esses números, nós vamos conversar agora com o economista, sócio da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. Obrigado pela entrevista. Eu gostaria de saber do senhor o que significa esse número de 7,7%. É claro que nós vínhamos de 2 trimestres terríveis, então o número, claro, é importante. Ele indica o que para a nossa economia agora nos trimestres finais de 2020 e já apontando alguma coisinha para 2021 também, José Roberto? Olha, bom dia. Ele indica, antes de tudo, uma recuperação que vem filha direta do bônus, né? Que foi distribuído a 67 milhões de brasileiros. É bastante gente e um volume de dinheiro muito grande. Quando esse dinheiro caiu na mão das pessoas, a partir de final de maio, começo de junho, né, rapidamente o gasto de consumo começou a se elevar. E é isso que esse número está mostrando. Há um crescimento significativo na demanda das famílias, que se traduziu num aumento muito significativo na produção industrial para correr atrás e poder atender essa nova demanda. E, ao lado disso, o que chama atenção nesses números é um crescimento também muito significativo da construção civil residencial. Nós estamos vendo, espalhado um pouco pelo Brasil todo, uma melhora nessa área também. Então, há uma recuperação muito importante. Entretanto, que ainda não compensa a perda que já ocorreu no primeiro semestre do ano, né? E por isso que, se olharmos para o final do ano, né, ainda a projeção é de uma queda do PIB para o ano completo de 2020. Nós projetamos aqui na MB uma queda de 4,3%, que é alta, mas é muito melhor do que todo mundo projetava no primeiro semestre do ano. Então, é melhor, mas nós temos que andar bastante para sair desse buraco, né? A gente estava até agora repercutindo com a nossa equipe do business aqui da CNN, André Jankowski, que disse que pode significar uma saída do fundo do poço. E aí eu lhe pergunto, mas qual seria o tamanho desse poço? Nós estamos, de fato, começando a respirar um pouquinho mais ou ainda é preciso muita atenção porque tem muita água para rolar aí pela frente? Não, nós já saímos do grande poço, do buraco, realmente nós saímos, e tanto que o ano que vem projeta um crescimento positivo, isso não tem dúvida nenhuma. A pergunta relevante é, mas nós saímos em que condição? Voltando a um crescimento sustentado ou crescendo relativamente pouco? Isso não está resolvido ainda, não dá para dizer o desejo de todos. Por quê? Porque todos nós sabemos que a transferência para as famílias se encerra nesse final de ano. Eram 67 milhões de pessoas recebendo R$600, pelo menos, passou a ser R$300 para o mesmo número, e para o ano que vem está em aberto, porque o orçamento federal está no Congresso, não foi resolvido até agora, portanto haverá uma queda grande. O que deveria compensar isso? É o emprego, é a folha de salários normal na economia. E aí que nós ainda temos um grande problema, né? Porque a taxa de desemprego está subindo, os empregos permanentes estão voltando à vida, mas lentamente, e o que projeta para adiante, no nosso entendimento, é um crescimento bastante moderado no ano que vem. Precisaríamos de mais do que isso, especialmente mais investimento para poder ter um crescimento melhor. Agora, Zé Roberto, nós estamos diante de uma equação difícil de ser resolvida, né? Porque os números do PIB hoje e a sua análise aqui demonstram a importância que o auxílio emergencial teve para a recuperação da nossa economia, a transferência de renda. Ao mesmo tempo, em algum momento nós teremos de voltar a nos preocupar com a nossa situação fiscal, que é explosiva, não é? Como é que a gente consegue resolver essa equação? O governo não pode tirar
ou em tese, né, não pode tirar tudo que tem oferecido à parcela mais pobre da população, porque não haverá emprego para todo mundo imediatamente. Não há sinais de recuperação tão rápida assim da economia. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação fiscal explosiva e precisamos começar, pelo menos, a sinalizar que estamos preocupados com este problema. Como é que a gente resolve isso a partir de janeiro do ano que vem? Colombo, não tem solução fácil, mas você tem toda a razão que esse dilema tem que ser enfrentado. No meu entendimento, só tem uma forma efetiva de fazer isso, é que, seja pela mudança constitucional, a chamada PEC emergencial, ou pela reforma administrativa, que gastos correntes ligados à folha de salário do setor público, o chamado RH do governo, que tem que ser reduzidos. É a única forma de compatibilizar essas duas coisas. A população mais pobre precisa realmente de suporte, não dá para cortar 100% disso, mas, ao mesmo tempo, não dá para aumentar mais os impostos, porque já são muito altos, nem aumentar o déficit, né, o buraco do governo. Só tem um jeito, como se faz em casa, tem que cortar o gasto corrente. Não é fácil politicamente, mas não tem outro jeito. O setor público ficou grande demais para o que necessita a economia brasileira. E a única forma de fazer isso é cortar esse gasto permanente para poder ajudar os mais pobres e, ao mesmo tempo, dar suporte para investimento, porque também ninguém vai crescer sem investir mais. Não tem forma disso acontecer. Não é simples politicamente, mas não tem outro caminho. Assim como no passado não teve outro caminho senão controlar a inflação, assim nós estamos de novo frente a um grande impasse e vai ter que, o sistema político e a sociedade vão ter que enfrentar isso. Quanto mais rápido, melhor, né? José Roberto Mendonça de Barros, economista, sócio da MB Associados, nós agradecemos a gentileza da entrevista. Muito bom dia. Bom dia a vocês, bom trabalho. Bom dia, obrigado.